Olá, meus alunos do oitavo ano B. Hoje, a nossa aula de oficina de negócio, a gente tanto vai rever alguns conteúdos que vocês já viram, até conteúdos novos, já que a gente já concluiu o livro de oficina. Então, como vai ser esse momento agora? Tanto você vai ter as explicações das aulas nos vídeos, e também com a ficha do conteúdo daquele assunto e a atividade do dia, certo? Então, você pode copiar as respostas no caderno e me enviar. Não precisa ficar imprimindo as atividades, não. Então, hoje a gente vai ver a questão do conceito de trabalho. Quando a gente fala trabalho, a gente fala todo aquele ato de transformação, tanto intelectual, manual, braçal. Então, trabalho é o ato que você vai fazer para a questão da sua sobrevivência. Então, esse trabalho vai modificar algo. Quando a gente fala do trabalho em relação à economia, o trabalho tem um papel muito fundamental, que é a base da economia é o trabalho. Esse trabalho que as pessoas vão exercer na empresa, na indústria, que vai sustentar essa economia. Então, quando a gente fala na origem da formação do trabalho, a gente lembra do trabalho no campo, que era muito comum, aquele trabalho que as pessoas tinham com atividade rural. Depois, com o passar do tempo, a gente tem a questão do trabalho escravo. A gente tinha tantos escravos de guerras, que eram aquelas pessoas que perdiam a guerra para o território inimigo e eram escravizados, ou escravos de dívidas. Com o tempo, a gente teve a questão dos escravos de cor, os escravos de origem africana, aqui no Brasil, todo o período colonial, imperial, foi a base de trabalho escravo, tanto na produção do cana-de-açúcar, do café. Então, era utilizada a mão de obra forçada e que essas pessoas viviam em condições subhumanas, com castigos, não tinham onde dormir, péssimas condições de alimentação, além do preconceito racial que veio desenvolver toda a nossa sociedade. Então, com o passar do tempo, a gente vai ter a questão da formação das indústrias. E a Revolução Industrial vai ser um ponto de partida para essa mudança. A gente tinha um trabalho artesanal e agora a gente vai ter um trabalho que vai ter a questão das máquinas. Então, tanto vai mudar esse trabalho que a gente de maneira artesanal, que era uma só pessoa fazendo todas as etapas, agora vai ter a divisão de etapas de trabalho. E agora, essa relação com as máquinas. E também a questão do trabalho assalariado, que vai ser fundamental. Agora, o trabalhador, o operário, ele vai ter vai receber seu salário. E além com isso, vai formar as divisões de classes. Tanto quem é o patrão e o empregador, o empregado, que é a questão do operário. Com isso, vai dividir a sociedade em classes sociais, de acordo com o seu poder aquisitivo, em relação ao trabalho, de acordo com suas funções que você vai exercer. Então, com isso, a gente também tem dois tipos também em relação ao trabalho. Trabalho formal, que é aquele trabalho de carteira assinada, legalizado, tudo registrado, e aquele trabalhador informal, aquela pessoa autônoma que não tem carteira assinada, ou mesmo não tem os seus direitos garantidos na questão legal. Com isso, quando a gente fala no Brasil, a gente fala de algumas conquistas que os brasileiros tiveram em relação a direitos trabalhistas, como a criação da carteira do trabalho em 1932, a criação do salário mínimo em 1940, há bastante tempo, porque isso vai não só legalizar o trabalho, estabelecer um salário mínimo para aquele trabalhador, para que ele não seja explorado também, não é só porque você recebe salário, não quer dizer que você vai ser explorado, também existe esse tipo de exploração. A gente usa um termo para empresas locais, geralmente em regiões de interior, distantes de centros urbanos, pessoas que vivem em condições subhumanas de trabalho escravo. A gente tem um termo que a gente usa, trabalho escravo contemporâneo, que são pessoas que recebem de forma precária, a maioria delas não sabe nem ler, nem escrever, não tem seus direitos garantidos, e estão ali presas naquele trabalho, uma em área de fazendas, em áreas distantes, e que não tem nenhuma informação. Então, a gente vai ter a questão do salário mínimo. Em 1966, a criação do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço, que é o FGTS, que é uma porcentagem que é descontada no salário do funcionário e que vai para esse fundo de garantia. E quando o trabalhador é demitido, ele recebe esse fundo de garantia. Também esteve em 1999 a questão da lei da inclusão social, a inclusão de pessoas com deficiência, também elas têm capacidade de trabalhar. Não é só porque ela tem algum tipo de dificuldade
não vai possibilitar dela exercer o trabalho. Sim, hoje as empresas são obrigadas a ter esse projeto de inclusão de pessoas com necessidades especiais nas suas empresas. Também tem a questão da lei as leis da doméstica, que também agora tem a sua lei por garantia também em relação ao seu trabalho. Como você observa que quando você fala em trabalho, a gente fala muito sobre esse empreendedor, de como você vai exercer seu empreendedor. Então, quando a gente fala de ser empreendedor, você está falando de trabalho e de negócio. Negócio é você gerir, você criar uma empresa. E quando você cria uma empresa, você está transformando. E isso é trabalho, certo? O ato de você transformar, modificar, isso é trabalho. Então, eu vou concluindo por aqui. Vocês vão ficar com a ficha de exercício em relação ao conteúdo. Qualquer dúvida em relação à atividade, em relação ao assunto, vocês podem me perguntar. Então, eu fico por aqui e qualquer dúvida, como vocês já sabem, só perguntar.